A paz de Deus, meus amados irmãos e irmãs redimidos. Louvado seja nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Vamos lá para mais um vídeo do nosso 120 dias de Provérbios, episódio 117. Glória a Deus. Oh, glória a Deus, hein? Deus é Olha bom. lá, hein? Faltam poucos episódios para acabar. Tá chegando né? no finzinho. Glória a Deus. A Débora tem um convite aqui para fazer para vocês. Quero convidar você que ainda não é inscrito aqui do nosso canal, meu irmão e minha irmã, a se inscrever no nosso canal. Ativa lá o sininho, coloca todas as notificações, deixa o joinha no vídeo, compartilha também, faça um evangelismo virtual, amém? Amém, glória a Deus. Vamos lá para a palavra de hoje, meus amados. Redimidos, então, agora, esses últimos 3 episódios, nós vamos falar de um capítulo qual nós não comentamos ainda no 120 dias de Provérbios. E quem acompanhou Verdade. deve ter achado esquisito. Né? Mas agora nós vamos partir para lá. Por quê? Porque agora é a bênção mesmo para o relacionamento marido e mulher. Tá ok? Para aqueles que são os cabeças da casa. Aqueles que são os reis e sacerdotes que estão aqui governando a sua família, governando aí a sua casa, que é o maior governando seus familiares, né? Exatamente. O maior ministério nosso. E o maior ministério aí que nós temos aí deixado por Deus é a família, e glória a Deus por isso, amém? Amém. Então vamos lá. Hoje nós estamos então com o endereço no capítulo de número 31, versículo de número 3 e versículo de número 4. A minha esposa amada, Vou ler aqui, com essa voz maravilhosa, vai ler para vocês aqui. Amém. Vamos lá. Não des às mulheres a tua força, nem os teus caminhos ao que destrói os reis. Não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte. Olha só, meus amados, então aqui no capítulo de número 31, esse capítulo é muito famoso, né? Porque o rei Salomão abre aqui o espaço. Nós não sabemos se o rei Lemuel deve ser um amigo dele, da família, mas com certeza foi colocado aqui a sabedoria da palavra, né? No capítulo de número 31, amém? Então, a mãe do rei Lemuel vem passando ensinamentos, como nós dissemos no capítulo anterior, que os pais precisam passar os ensinamentos com ética integral para que nós aprendemos a palavra de Deus, né? Aprendemos a sabedoria do pai e da mãe para que nós possamos viver melhor, tomar melhores decisões, caminhar um caminho pautado na palavra do Senhor sempre, amém? Sim. Então aqui a mãe do rei Lemuel, ela começa dizendo: não des às mulheres a tua força. Por quê? Porque nós sabemos que aqueles que são entregues a esses vícios, a prostituições, entre outras coisas, nós sabemos que aqui era lícito eles casarem com mais mulheres, era lícito eles terem concubinas, tudo bem, mas nós aqui hoje não devemos dar as nossas forças a essas coisas, que é o quê? Que é o pecado, amém? Não devemos dar forças, tirar as nossas forças espirituais, perder tempo com prostituições, com bebedices, com traições, com infidelidades a Deus. Nós temos que perceber que para nós governarmos bem, nós temos que estar com o nosso espírito 100% ligado com Cristo, ligado com Deus. E aqui ela está nos alertando, né, para nós não cairmos nas mãos das mulheres, não cairmos nas mãos da bebida forte, do vinho, que nada mais representa do que os vícios. E vícios, meus amados, vêm de todos os lados. Não pense você que vícios é só droga, que vícios é só, sei lá, né, comilança. Eu sou viciado em chocolate. Eu sou viciado em café.
Não pense que é Coca-Cola. só isso. Muitas coisas podem se tornar um vício e que acaba até Sim. mesmo se tornando um Deus. Hoje em dia a gente vê muita gente viciada, por exemplo, na rede social, no Exato. celular, WhatsApp, né? As pessoas elas estão constantemente ligadas a isso, então elas deixam de se falar, elas deixam de quando estão juntas, né, de conversar porque estão Estão ali ligadas viciadas ali, naquilo. exatamente. Então, aqui a mãe do rei Lemuel, ela já começa ensinando. Não dê suas forças. Quais são essas forças? A capacidade de decisão, a capacidade de raciocinar, a capacidade dele de estar 100% espiritual para a palavra de Deus, para que você não veja o mundo como o mundo vê, para que você não veja as coisas do mundo como o mundo vê, mas que você veja todas elas de forma espiritual, para que você não saia de si, não se embriague e acabe tomando as piores decisões das suas vidas, como governantes da sua casa, como marido e mulher, como pai de família. Você não pode se entregar a essas coisas, temos que lutar sempre contra os vícios, tentações, pecado, espíritos malignos, com as portas que o diabo quer abrir na sua vida. Nós temos que estar sempre a 100% com a ética integral incorporada dentro do seu ser, e sempre com fé, força e coragem, sempre cumprindo ali a palavra de Deus, para que nós não, como posso dizer, para que nós não possamos dar essas forças a essas coisas, as nossas forças a essas coisas que são aí abomináveis aos olhos do Pai. Amém? Glória a Deus. Sim, amém. Então, esse versículo também me chama atenção, porque muitas vezes nós, inclusive, né, em um relacionamento, até mesmo namorados, por exemplo, né? Muitas vezes o namorado ou a namorada já transfere para o seu par ali, né? uma autoridade sobre ele ou sobre ela que um casal de namorados não tem, né? Então, assim, você está transmitindo as decisões da sua vida, as suas escolhas, né? Você está transmitindo a tua força, o teu poder de decisão, de dominar a tua vida. Você ainda é solteiro, então você tem que agir como solteiro. Exato. O relacionamento de casamento é uma coisa, o relacionamento de namoro é outra coisa. O namoro é para se conhecer, e tem muita gente que na época do namoro já está querendo viver uma vida de casado, inclusive passando para o namorado ou para a namorada um poder que ali ainda não é para ser compartilhado. Exatamente. Isso já começa a atrapalhar a vida dele ou dela na época do namoro. Então já começa ciúme excessivo, um querer mandar no outro, querer cortar, né, a relação das amizades uns dos outros. Exatamente. Às vezes o rapaz tem um sonho de ir fazer um concurso em outro lugar, não vai porque a namorada falou que não é pra ele ir, e no fim nem casa às vezes com ela e deixou de realizar os sonhos. Por causa Eu já vi isso acontecer. Eu também já ouvi muita história, muita muita história. E aí o que acontece? Na época do casamento também, quando a gente, né, se casa, isso também não significa que ali dentro do casamento você também vai estar sendo mandado por alguém ou não, né? Não. Na verdade significa que o casal, né, o marido e a esposa, juntos vão dialogar e tomar decisões. Então é a força do marido com a força da esposa vai se unir ali e vai administrar aquele lar. Exatamente. Vai administrar como bons aquela governantes, família. né? Exatamente. Porque o que a mãe do rei Lemuel, ela deixa bem claro para ele como um rei. E nós somos reis e rainhas, né? Sacerdotes, né, do Senhor. Somos, sim. Que um rei, uma rainha, né, também, ali fala do rei, não pode ter uma vida com hábitos, convivendo em situações ali, em círculos sociais que possam trazer algum tipo de, como é que eu posso fazer assim? Pode afetar, né, a idoneidade daquele rei de tomar uma decisão.
que pode atrapalhar aquela capacidade de raciocinar, como você falou, de administrar, né, o reino dele, no caso, naquela época. E trazendo para nós hoje esse conselho da mãe dele, nós temos um reino aqui pra gente, pra gente administrar, que é a nossa casa, que é a nossa família, o nosso casamento, né? Às vezes você ainda não tenha filhos, mas o seu casamento já é ali. Um reino que você, como rei, rainha, sacerdote do seu lar, tem que administrar. E como você vai administrar? Com a sabedoria que vem de Deus. Sim. Seguindo os conselhos para ter um caminho reto. Porque quando você se pauta na palavra de Deus e você junta a sua força com a força, né, do seu cônjuge, vocês vão conseguir trilhar um caminho plano, porque Deus vai aplanando os caminhos. Deus, ele sempre vai direcionar você, se você assim o fizer, pedir a ele, né, sempre direcionamento, maneiras de você ser um bom administrador financeiro dentro do seu lar, de você ser uma pessoa que sabe até na hora de fazer uma compra no mercado, não é verdade? Com certeza. O que comprar, o quanto comprar para não ter uns gastos desnecessários, não ter falta também. Daí retira os vícios da comida, né? Sim. Porque senão você acaba comprando até mais. Mas aí, né? que entra a sabedoria de Deus. Exatamente. Porque quando tem a sabedoria de Deus, até para você fazer uma lista de compra, Deus, o Espírito Santo, te direciona. Tem que direcionar, exatamente. E também, assim, o carro que vocês vão comprar, a maneira como vocês vão pagar. E assim, em cada detalhe da sua vida, da sua casa, da educação que você está dando para os seus filhos, Deus está em cada detalhe. Exato. Quando você é um homem cristão, uma mulher cristã, tementes ao Senhor, que estão pautando a vida de vocês no Evangelho, né? Então a mãe do rei Lemuel, ela dá muitos conselhos para ele, e alguns desses conselhos estão aqui. E ela deixa bem assim explícito no final do versículo 3 que isso destrói os reis. Exato. Não é verdade? Isso destrói os reis. Então ela quer evitar a vergonha pro filho dela, ela quer evitar a destruição do reinado do filho dela. Ela acabe precocemente, né, o reinado, né? Que ele fique sem honra. E olha só quantos casais, quantas famílias não têm se destruído precocemente por causa disso. Exatamente. Tem casamento que não dura nem... Bom, eu já vi casamento que durou menos de 2 meses, mas assim, é raro, mas tem. Mas tem muitos casamentos não duram 1 ano mais. Exato. Porque o casal não se conheceu, não pediu a Deus orientação se realmente era ou não era. Por isso que eu falo, a época do namoro é uma época de conhecimento. É um período que você tem que conhecer a pessoa com quem você vai passar o resto da sua vida. Porque casamento é coisa séria, não é brincadeira. Com certeza. E olha só o que o apóstolo Paulo fala em Efésios 5, capítulo de número 5, versículo de número 18. Diz assim, ó, não se embriaguem, pois a bebida levará vocês à desgraça, mas encham-se do Espírito de Deus. O que aconteceu lá? Vai lá ver. Então olha só o que o apóstolo Paulo fala aqui no capítulo de número 5 de Efésios, versículo de número 18. Ele diz assim, não se embriaguem, pois a bebida levará vocês à desgraça, mas encham-se do Espírito de Deus. Então tudo isso que a Débora acabou falando aqui pra gente, desde o namoro até o casamento, se nós não nos enchermos do Espírito de Deus, estamos fadados a cair, entregar nossas forças às mulheres, né? Entregando as nossas forças aos vícios, entregando as nossas forças aí para o mundo. E a gente acaba destruindo o nosso relacionamento, a nossa vida familiar, por coisas aos quais não tem valor para Deus. Amém? E você acaba quebrando alianças, você acaba ferindo o seu relacionamento com Deus, Deus acaba se afastando de você, se afasta da sua família por causa das suas atitudes. Verdade. Entra doença, entra enfermidade, entra maldição e vai embora. Vai entrando de tudo, né? Vai entrando, vai abrindo porta, né? E as portas, quando são abertas, elas dão legalidade para o mal agir, né?
E tá repreendido em nome de Tá Jesus. repreendido em nome de Jesus. É uma decisão que tem que ser tomada, né? Exato. Então, o vício, ele, mesmo no mundo, a gente já sabe que não é algo bom. Não. Então, quando a gente vem para Jesus, aquilo não pode estar com a gente, porque a gente sabe que as consequências do vício, as consequências de uma vida completamente dada, né, a essas bebedeiras, a própria glutonaria, né, é um vício em comida, não Exato, é algo bom. Nossa, várias coisas. O vício em qualquer sentido, né, ele vai ser algo que não vai ser bom pra gente. Exato. As coisas, elas têm que ter, como é que fala? Quando na balança, assim, fica certinho, ela tem que ser algo equilibrado, isso. Equilibrado, as coisas têm que ser equilibradas, né? Então, além dos vícios que a gente tem que abolir, que é álcool, né, drogas, essas coisas, né, erradas, mas eu tô falando também que a gente tava falando, eu dei o exemplo do celular, tablet, televisão, seja lá o que for, que são vícios que não... Que são coisas que, né, a gente pode ter, pode assistir, nesse caso de um celular, um tablet, a rede social, mas não pode te dominar. Dominar, jamais. Então, daí já se torna um vício também, e aí já é ruim. Acaba corrompendo os estatutos, né? Você fere os juízos de Deus, você fere tudo, né? É verdade. Suas decisões. Acaba até te influenciando, você fica muito tempo na internet, nas redes sociais. Também, né? Vira um ídolo, você acaba sendo influenciado por aquilo e não influenciado pela palavra do Senhor. A gente não consegue ficar sem um aparelho de celular, gente, que a pessoa fica, né? Repreendido em nome de Então Deus. A gente tem que vigiar. Tá certo, meus amados? Então fica aqui a palavra para vocês no dia de hoje. Que Deus abençoe sua vida grandemente. Sim. Nós vamos tratar mais ainda sobre o capítulo de número 31. Verdade, tem bastante coisa para falar. Bastante coisa para falar aqui, mas nós vamos deixar para o próximo episódio. Em nome de Jesus, amém? Deus abençoe sua vida. Paute então aqui sua vida na palavra do Senhor. Leia aqui o capítulo de número 31. Começa já a fazer uma meditação. Verdade. E deixa Deus fluir na sua vida para que Ele possa reconstruir seu casamento, que Ele possa manter a sua família, para que você possa crescer, criar uma história baseada na palavra do Senhor, uma história de vitória, de bênçãos, de amor, de uma história maravilhosa, com certeza, né? Com certeza. Na palavra de Deus. Amém, meus amados? Glória a Deus. Então fica aí para vocês, então, tá? Deus abençoe sua vida, Jesus continue sendo lâmpada para os seus pés e luz para os seus caminhos eternamente. Tchau, tchau.